Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço, professor Fábio. Tudo bem com vocês? Bom, galera, seguinte, vamos dar início à nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Primeiro, tenho um grande recado para vocês, prestem bem atenção, pessoal. Olha só, há um número muito grande de apostilas do pessoal do segundo ano na secretaria, ok? Então, assim, nós teremos trabalhos e esses trabalhos vamos ter que utilizar a apostila de vocês. Então é bom você estar acompanhando indo no colégio, pegar a apostila de vocês, ok? Tá bom? Não esqueça, galera. Vai lá, pega a sua apostila direitinho para a gente dar andamento da nossa matéria. Então, vejamos. Nós na última aula falamos sobre a questão da migração dentro do Brasil, né? A migração dentro do Brasil é bem interessante, que ela acontece lá desde o descobrimento do Brasil em si, no Brasil colônia, e daí até chegar aos tempos atuais, com a presença dos grandes engenhos, né? Assim, o Brasil passou por transformações. Até hoje nós temos aí a presença de vários povos, né? Assim, a classificação do Brasil em si, com a presença de imigrantes, é muito ainda normal. Então, nós vimos no nosso último encontro a presença de várias etnias aqui dentro do Brasil. Então, assim, desde o negro que oriundo do continente africano, a presença mesmo primária do índio, raiz do índio, a presença europeia aqui, e depois a vinda de outros povos, por várias questões. Nós citamos a presença dos sírios, até os próprios italianos, né, como uma grande referência na questão de mão de obra que o Brasil necessitava muito naquela época. A questão dos haitianos, né, por uma questão de solidariedade universal, né, nós passamos a ver essa situação. Então, hoje nós vamos ver o seguinte, o deslocamento dentro do Brasil, ou seja, a migração interregionais. Então, nós vimos primeiro esse fluxo migratório que o Brasil recebeu muito. Então, assim, o Brasil, ele, por tempos e tempos, ele começa a ter esse fator migratório. Como assim esse fator migratório? Lá no Tratado de Tordesilhas, onde vivia o Brasil, uma parte pertencente à Espanha, outra parte pertencente a Portugal, já havia esse resquício já, porque com o Tratado de Madrid, o Brasil ganha um maior território. O engraçado de tudo é que isso daí, a primeira migração do Brasil acontece por acaso, assim como por acaso. Nós tivemos aí a presença dos portugueses que praticamente tentaram escravizar os índios, né? Então, praticamente eles tentando caçar os índios, remotamente ele encontra no interior do Brasil, ali por Goiás, até chegar a Minas Gerais, riquezas, entre eles diamante, depois ouro. Então, assim, nós vemos que essa questão do Brasil é muito interessante, que o Brasil ele levanta uma bandeira muito próxima da igualdade, né? Ou seja, como eu falava para alguns alunos assim, que o Brasil é muito solidário em questão de abraçar outros povos. Conquistar não, mas ajuda mútua a outros povos. Então, assim, as migrações interregionais, ou seja, é uma coisa interna que, a passar do tempo do Brasil colônia, nós podemos ver que houve várias transições. Por exemplo, eu posso dizer que é aquele negócio, né? Aonde que estava dando dinheiro, tinha pessoas. Aonde estava dando, tinha pessoas. Aonde que estava dando dinheiro, tinha pessoas. Então, as pessoas, praticamente, a gente revivia aquele início da humanidade, né? O ser humano vivia como um nômade. Como assim, nômade? Ele vivia é, praticamente em torno da conquista de terras, aonde que tinha riqueza, o ser humano praticamente ele iria para lá. Então, assim, nós temos aí duas vertentes interessantes. O que motivava essas pessoas? Primeiro ponto, a motivação primária, ou seja, isso estou falando lá dos primórdios do Brasil, a motivação primária era trabalhar para os outros. Bem, e até então não tinha uma ideia do trabalhador
ser o seu próprio patrão, ou seja, um empreendedorismo. Então, a primeira coisa era em busca. Então, o Brasil, por vários anos, tivemos aí a corrida. Um dos exemplos bem legais que eu costumo bem mostrar era a questão de Serra Pelada. Serra Pelada é praticamente grande parte dos brasileiros saíram daqui e foram em direção à Serra Pelada, ou seja, em busca do ouro. Então, esse ouro que era, como se diz, visto por todos, todo mundo tentando ter esse ouro, ele praticamente ele sai de cena e aparece, desculpa, sai de cena não, ele aparece e praticamente a cidade de Serra Pelada praticamente começa a receber pessoas de várias partes do Brasil, atrás esse futuro plano de vida. É engraçado que era tão abundante as minas lá em Serra Pelada, né, que alguns mineiros, garimpeiros, né, não sabiam o que fazer com tanto ouro. Teve alguns que começaram ao invés de fazer o investimento, né, porque essa época aí de Serra Pelada, que é bem para frente agora, os anos 70 e 80, não tinha uma fiscalização muito grande em relação, tipo, lá em Minas Gerais, onde que foi implantado o quinto, né? Quem lembra lá que você deveria dar o quinto procurou português. Então, alguns garimpeiros aqui em Serra Pelada, eles fizeram o seguinte, era tanto ouro que não sabia o que fazer, começaram a montar dente de ouro. Então, assim, havia muito, além de gastar com coisas supérfluas. Então, hoje o Brasil poderia ter um grupo seleto de milionários, né? Mas só que eles não souberam exatamente o que fazer com esse patrimônio que eles encontraram. Então nós vemos aqui o seguinte: migrações interregionais, ou seja, ocorre de uma região para outra. E especialmente assim, o Brasil começa a ter essa questão da imigração em tempos remotos, justamente no período lá de 1950, aonde que isso eu falo do fluxo maior, porque em 1950 nós tivemos a implantação de Brasília, a construção de Brasília em si. O plano de Brasília era o seguinte: era trazer a capital do Brasil para o centro do Brasil, ou seja, uma nova capital. Primeiro, muitas pessoas perguntam hoje por que a capital foi para o centro. Primeiro, podemos dizer que foi uma situação estratégica. Como assim uma situação estratégica? A nossa capital era no Rio de Janeiro. Só lembrar que a nossa primeira capital foi Salvador, a nossa segunda Rio de Janeiro e logo depois Brasília. A nossa capital no Rio de Janeiro era muito vulnerável à questão de ataque, ou seja, todo mundo sabe que o presidente do Brasil ficava exatamente na capital, ou seja, é a morada do presidente. Então, trazer a capital para Brasília era um fato importantíssimo, uma questão de defesa. Então, porque o Rio de Janeiro era muito aberto, bem propício, então imagine um ataque aéreo ou marítimo, certamente seria bem orquestrado, ou seja, seria muito mais fácil de acertar o alvo. E trazendo para Brasília, certamente seria um lugar mais distante, o centro do Brasil, teria uma certa dificuldade. E uma outra colocação também era a preocupação que o centro-oeste do Brasil era muito abandonado. A ideia também era povoar o centro-oeste do Brasil, trazer pessoas para o centro do Brasil. Então, combinou com o quê? Juscelino Kubitschek, ele traz esse projeto praticamente já estava mastigado e guardado por Getúlio Vargas, ou seja, o assassinato de Getúlio Vargas também foi um passo importantíssimo para trazer a capital para Brasília, ou seja, até então o motivo do suicídio de Getúlio Vargas, assim, alguns não acreditavam, muitos não acreditam, mas aí então o presidente Juscelino Kubitschek, ele resolve fazer isso. Então, nos primeiros passos do Brasil, houve uma migração muito grande do pessoal do Nordeste e do Norte para o Centro-Oeste, ou seja, praticamente a mão de obra que nós tivemos aí era uma mão de obra
qualificada. Ou seja, grande parte das pessoas que ficaram em Brasília eram oriundas do norte e do nordeste do Brasil. Um fato interessante é que algumas cidades elas nascem exatamente na construção de empresas, de indústria, ou seja, indústria constrói uma cidade. Como assim? Temos um chamado movimento que ele mostra que a cidade foi construída em volta da indústria, tá? Então isso acontece muito. Então nós podemos ver aqui que a migração no Brasil acontece muito de forma orquestrada, ou seja, aonde há regiões que apresentam maiores condições de melhor condição de vida, ou seja, moradia, educação, isso nós podemos ver que algumas áreas do Brasil são muito distantes. Por exemplo, eu cito o exemplo da região norte do Brasil. A região norte do Brasil ela é bastante complicada pela sua distância. Tentaram fazer. Tivemos alguns projetos no Brasil, um deles foi a Transamazônica, ou seja, seria uma possibilidade das pessoas saírem da região norte e virem para os grandes centros. Ou seja, hoje o Brasil ele tem como grande referência de local, de como se diz, de permaneio, a região sudeste, a região centro-oeste e a região sul do Brasil. Ou seja, hoje são regiões que apresentam grande, uma grande classificação. Mas, Fábio, aí você pergunta assim, mas Fábio, e a região nordeste do Brasil? Assim, no geral, a região nordeste ela tem um grande destaque com as cidades litorâneas, ou seja, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Por quê? É muito fácil a locomoção, mas as cidades que estão bem ligadas ao sertão nordestino já tem um complicante com relação a isso. Então, praticamente durante alguns anos, você pode ver que a transição de pessoas dentro da região nordeste do Brasil vem para a região sudeste ou para outras regiões. A região centro-oeste ela consegue ganhar ênfase depois da construção de Brasília. Ou seja, Brasília é um fato interessante que Goiás começa a perder terreno para Brasília, depois perde para Tocantins. Então, Goiás vai perdendo massa em si, né? Então, nós podemos ver que há uma grande, como se diz, uma grande movimentação, a locomoção de pessoas dentro dessa região. Então, a gente começa a entender um pouquinho a movimentação da população dentro desse espaço. Por que eles estão se movimentando? Porque há essa triangulação de pessoas dentro dessa margem aí. Por que está acontecendo isso? Então, nós veremos o seguinte, como que as pessoas começam a ter noção, qual é a necessidade. Então, veremos o enredo disso. Bom, aí conseguimos ver uma coisa bem interessante. A partir da década de 80, 90 por aí, algumas cidades entram em destaques na migração regional. Como assim na migração regional começa a aparecer em destaque? Principalmente duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, por que São Paulo e Rio de Janeiro começam a ganhar destaque nessa transição? Bem, porque justamente tanto São Paulo, Rio de Janeiro apresentam aquelas condições de vida. O Rio de Janeiro nem ao ponto, eu posso falar mais um pouquinho do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, antes dessa virada, com a chegada lá, a gente voltar um pouquinho no Brasil Império, antes da chegada da família imperial, o Rio de Janeiro tinha menos de 100 pessoas. Com a chegada da família imperial, o Rio de Janeiro, ele, em menos de 48 horas, tem mais de 2.000 pessoas. Isso foi um fato interessante, porque o que atraiu exatamente as pessoas virem para o Rio de Janeiro foi exatamente a presença do rei de Portugal. Então, daí, e principalmente depois que o Brasil se torna capital, o grande desejo das pessoas era vir
para o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro se tornou praticamente a menina dos olhos, a, ou seja, se você queria fazer parte da corte, você vem para o Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro nós temos aí a grande massa da família real que ficou por aqui, tanto o Museu Imperial, aqui o Palácio, o Museu Nacional, que é a antiga residência deles. Então, praticamente o Rio de Janeiro se tornou referência de colocação, tanto política, ou seja, era status populacional as pessoas virem para o Rio de Janeiro. Era e é ainda um status, né? Então o Rio de Janeiro se tornou uma referência muito grande. Nós vemos aí hoje, na década de 80, há um número muito grande de pessoas do Nordeste que vêm para o Rio de Janeiro. Justamente porque ocorre que as pessoas, quando saem do Nordeste e vêm para o Rio de Janeiro, a ideia era ter uma melhor condição de vida, ter uma vida melhor. Ou seja, nós temos regiões aqui no Rio de Janeiro, posso dizer assim, que são comunidades aqui no Rio de Janeiro, que grande parte deles são compostas por pessoas que vieram exatamente da região nordeste do Brasil. Eu trabalhei com algumas pessoas que vieram do Nordeste e era muito interessante que no conversar com eles informavam o seguinte: Fábio, eu vim para cá, fui o primeiro a vir para cá, e na minha cidade, geralmente cidade pequena, né? Quando eu falei que eu estava no Rio de Janeiro, então eles achavam que eu estava bem de vida. O que eu estava bem de vida? Achavam que eu estava com dinheiro, muito dinheiro. E na verdade, eles não esperaram eu responder. Logo depois, um mês depois, eu descobri que um primo meu estava vindo também. Então, na verdade, quando eu estava me adaptando à cidade, consegui, primeiramente, esse é relato de qualquer pessoa assim, consegui aqui um kitnet, né? Consegui um kitnet e aí descubro que está vindo um primo ou um irmão, uma irmã. Então, daí as pessoas vêm para cá porque eles acham que o Rio de Janeiro, e realmente assim, lá a situação está difícil, mas chegando aqui eles esbarram na questão da burocracia. Mas o chamariz é o seguinte, que essas cidades, como falei para vocês, Rio de Janeiro, por exemplo, a questão da educação, nós temos aqui uma referência da faculdade, que é o FRJ, a UERJ, a UF, a PUC, entre outras por aí, que praticamente trazem essa referência. A questão da saúde também, apesar da saúde no geral no Rio de Janeiro está meio quebrada, mas a gente pode ver que em alguns lugares não tem um posto de saúde. Aqui nós temos muito mal uma UPA, que você entra, você tenta conversar com o médico te dá uma explicação que você não entende nada, mas tudo bem, isso funciona. Então, assim, o resultado é que as pessoas vêm para essa região. A cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo ela tem uma coisa bem interessante, que São Paulo ela se tornou a capital financeira do Brasil. Então, nos anos 90 para cá, as pessoas mudaram o foco um pouquinho do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a ir para São Paulo. São Paulo se torna hoje a capital financeira do Brasil. Como assim capital financeira do Brasil? O Brasil tem duas capitais. O Distrito Federal, o papel de Brasília, onde temos os políticos, o presidente, senadores, deputados estaduais, deputados federais. Enquanto a partir de São Paulo tem exatamente o poder financeiro do Brasil. Como assim o poder financeiro do Brasil, Fábio? Grande parte das empresas, ou seja, a sede das empresas, 80% das empresas que temos no Brasil, a sede se encontra em São Paulo, principalmente na Avenida Paulista. São Paulo ele ganha muito com isso. Assim, mas aí você pergunta, mas Fábio, tem referência de educação em São Paulo? Claro que tem. Uma das melhores faculdades, uma das melhores, a USP e a Unicamp, são uma das melhores do mundo em referência. Então, com isso, São Paulo se torna um atrativo. Não é à toa que o mercado financeiro
A Bolsa de Valores, que se tornou referência do Brasil, que agora é o pregão eletrônico, é a nossa referência à Bolsa de São Paulo. Então, São Paulo traz muita referência, ou seja, a migração, o trajeto das pessoas saíram um pouquinho, encurtaram um pouquinho a viagem, não chegaram até o Rio de Janeiro. Então pararam em São Paulo, porque São Paulo se tornou a terra, como conhecido como Terra da Garoa, e até mesmo outros povos, né? Hoje nós temos aí chamado Bairro da Liberdade em São Paulo, que ele abriga basicamente os povos asiáticos, né? Então São Paulo ele se torna, ele entra nessa rota, apesar do que tanto São Paulo e Rio de Janeiro, em outras décadas, eles eram referência no transporte ferroviário. O transporte ferroviário no Brasil, ele aparece exatamente no Brasil Império, durante o governo de Dom Pedro II, como meio de transporte. Então, ficou muito fácil a locomoção. Então, assim, nós tivemos aí a presença de nosso querido Visconde de Mauá. Visconde de Mauá ele traz exatamente esse transporte de massa que vai auxiliar o Brasil no seu crescimento econômico. Como vai auxiliar no crescimento econômico? Bem, o transporte ferroviário, para quem não sabe, é o transporte prático e barato. Como assim o transporte prático e barato? É aquele meio de transporte que ele consegue carregar 100 pessoas sem um custo muito grande, né? Porque as locomotivas são movidas a carvão. Então, bem diferente do transporte rodoviário que nós veremos aqui. Então, durante muito tempo, nós tínhamos aí no Brasil o transporte ferroviário. O transporte ferroviário começou e com ele foi aparecendo várias cidades. Ou seja, na ligação entre Rio e São Paulo, apareceu várias cidades, entre eles a cidade de Bananal, que fica em São Paulo, a cidade de Miguel Pereira. Ou seja, o trajeto era muito interessante. Então, algumas cidades começaram a crescer e aqui, especialmente no Rio de Janeiro, nós tivemos a presença do trem de prata. Bem, o trem de prata, ele auxiliou nesse transporte. O que foi o trem de prata? Foi o trem de passageiros que ligava o Rio a São Paulo. Bem, hoje para você chegar até São Paulo de ônibus ou de carro demora, dependendo da região de São Paulo, você demora 6 a 8 horas para você chegar à localidade. Com o trem de prata não, o trem de prata ele fazia essa viagem em menos de 3 horas. Então, era muito interessante o transporte de transporte ferroviário, mas só que ele, no decorrer do tempo, ele começou a apresentar uma certa dificuldade para a sociedade, porque além do transporte de pessoas, os trens também eram responsáveis pelo transporte de cargas. E conforme as cidades foram crescendo, às vezes a mercadoria não ficava tão próximo ao seu destino. Isso foi favorecendo uma transformação no transporte. Hoje, infelizmente, assim, o nosso transporte ferroviário, nos grandes centros urbanos, nós temos aí, a gente fala especialmente aqui do Rio de Janeiro, nós temos a, a gerenciadora de transporte ferroviário, que é a Supervia, né? Então nós vemos que é o transporte superlotado, desconfortável, com um serviço que bem abaixo do que a população merecia. Então, temos o metrô também, que o metrô é uma finalidade, mas também o metrô anda superlotado. E daí, era um grande investimento. Aí nós temos aqui, com o aparecimento com esse probleminha da ferrovia, nós damos a atenção às rodovias. Bem, as rodovias começam a aparecer no Brasil exatamente no governo de Juscelino Kubitschek. Novamente, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele faz uma transformação muito grande. E aí, Juscelino Kubitschek, com a ideia de melhorar o transporte de cargas, ou seja, a ideia era colocar exatamente esse transporte na porta. Como assim colocar na porta? Ao invés de parar numa estação, levar para um depósito, ou seja,
era pegar a mercadoria, colocar no caminhão e levar e entregar na sua porta. Isso estava falando a nível de cargas, tá? Assim, não é muito nível de passageiro. Por quê? Então, com a ideia da rodovia, a ideia era ter na porta. Então, assim, o transporte de passageiros ficou também mais rápido, ou seja, com a criação de linhas, né? Então, não dependeria de você descer no lugar e pegar. Então, foi criado rodovias. O Brasil hoje é cercado de rodovias. Bom, entre elas, nós temos aqui, eu posso destacar para vocês, temos a número 2 aqui, que é chamada número 2 a em azul, chamado BR-101. A BR-101 é a maior rodovia do Brasil, ou seja, ela pega desde a região Nordeste e vai até a região Sul. Para quem não sabe, aqui dentro da nossa região, a Ponte Rio-Niterói, a Ponte Niterói é BR-101. A Avenida Brasil é BR-101. Ou seja, a Rio Santos é BR-101. Ou seja, é uma rodovia que corta totalmente o Brasil. E se olhar bem, certamente há problema muito grande. Ou seja, há problema de pavimentação, há problema de segurança. Então, assim, isso prejudica muito. Então, o transporte ele começa a perder uma certa qualidade que tinha com os trens, ou seja, a chamada pontualidade. Os transportes começam a ter problema de engarrafamento, porque aumenta o número de pessoas, ou seja, ajudou muito na questão da migração, ou seja, as pessoas vieram para cá, então era muito mais fácil pegar um trem, um ônibus lá em Juazeiro, passar 3 dias viajando até chegar aqui na nossa cidade. Então, assim, a criação das estações, ou seja, das rodovias, ela marca por fim o abandono do trem de prata, ou seja, o fim desse transporte. Por quê? Se torna um transporte obsoleto. E aí o que acontece? Com o fim do transporte ferroviário, algumas cidades se tornam cidades fantasmas. Bom, cidade fantasma significa que a cidade não tem mais nenhuma finalidade. Então as pessoas que estavam nessas cidades, que são consideradas fantasma, elas começam a fazer o quê? Migrar. Elas vão para outras regiões, tipo os grandes centros urbanos mesmo. Então ela sai dessa cidadezinha que praticamente ela surge lá no Brasil Imperial com Dom Pedro II, e aí com o único meio de ligação dela, que é o transporte ferroviário, com o fim desse transporte, essa cidade ela começa a falir. Então, as pessoas começam a sair dessas pequenas cidades e ir para outras cidades. Então, essas cidades têm como referência, mais uma vez, São Paulo e Rio de Janeiro. Seguindo. Aqui eu trago para vocês o nível de rodovias que nós temos no Brasil. Essas rodovias aí que nós temos dentro do cenário brasileiro, é impressionante que algumas delas são uma verdadeira vergonha, né? Certamente vocês já ouviram falar que há alguns anos para cá, o transporte rodoviário, ou seja, rodovias caíram numa descaso total. Entre elas, podemos citar a nossa vizinha logo ali, que é o Arco Metropolitano, né? Que infelizmente seria uma grande obra, né? Que ligaria Itaboraí a Itaguaí. Então caiu no desuso. Então, infelizmente, seria uma ótima aí, né, a nível de transporte. Porque certamente uma rodovia bem equiparada, bem projetada, você vai cortar por lugares que não tem exatamente o engarrafamento. O engarrafamento é a pior coisa que tem hoje nas questões de transporte. Tudo atrasa. Atrasa a alimentação, atrasa as pessoas que estão vindo de outras regiões para cá, atrasa as pessoas que estão trabalhando. Então, assim, os meios de transporte hoje passam muito por isso. Aqui eu trago um exemplo mais esquematizado, né? Aqui é a BR-101. Para você ver, praticamente a BR-101 ela corta todo o nosso litoral, cara. Todo o nosso litoral, ela passa por todo o nosso litoral. E, por incrível que pareça, ela
tem uma parte dela lá no Espírito Santo, ela, ela passa próximo ao mar mesmo, você passa quase dentro do mar, então assim, na beirada do mar. Então assim, é uma rodovia bastante importante. E um fato interessante, uma pequena observação, porque certamente você vai ter assim, ó, na sigla das rodovias, né? Vai ter uma BR. BR significa que ela passa pelo Brasil inteiro. Uma RJ, ela passa dentro do Rio de Janeiro. Uma SP, que passa por... Então, as rodovias, ela vai ter algumas siglas. Então, nós temos aqui a RJ 106, que é a Dutra, né? Acho que não me engano que é a Dutra. Então, vai passar por várias regiões do Brasil. Ou seja, ela pode ter uma parte dela que chega na divisa ela passa a ser para uma SP. Então, há várias configurações de rodovias. Então, por incrível que pareça, assim, na minha opinião, assim, o transporte saiu muito prejudicado com a questão da criação dessas rodovias. Por quê? Há investimento. E investimento é caro, nem todos fazem. Hoje nós somos obrigados a ter o quê? A chamada privatização dessas estradas. E quando há privatização, nós somos obrigados a pagar pedágio. E quando pagamos pedágio, certamente a nossa paciência vai para o espaço, porque é uma obra feita com o nosso dinheiro, que é do governo, e depois você tem que pagar para circular nessa obra, ou seja, para a sua manutenção. Então pagamos duas vezes por esse tipo de serviço. Então, seguindo, aqui nós temos a rodoviária do Rio de Janeiro. A rodoviária do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ela é um ponto mesmo de chegada de pessoas. É um ponto muito expressivo, principalmente nas grandes datas, né? Temos aí esse ano, certamente vai ser muito fraco, mas, por exemplo, o Carnaval, Ano Novo, é uma data, e os grandes feriados, né, chamados feriadões, é uma data que a rodoviária Novo Rio, ela passa por um número muito grande de pessoas, ou seja, passa muita gente pela rodoviária Novo Rio. Então, assim, é um ponto expressivo. Nós temos aí a rodoviária do Tietê também, lá em São Paulo, temos em Guarulhos. Por exemplo, hoje, a migração, ela depois do governo Lula, assim, houve um barateio muito grande nas passagens aéreas. Então as pessoas deixaram um pouco de andar de ônibus para andar de avião, que é mais rápido, bem mais eficiente. Então muitas pessoas chegam ao Rio de Janeiro de avião. Então hoje, para Brasília de carro, seriam 16 horas de Brasília de carro. De ônibus por aí também, dependendo do ônibus, você gasta 20 horas. Mas se você for de avião para Brasília, é 1h45, que maravilha. Então, assim, hoje há uma mudança muito grande, ou seja, as pessoas estão chegando aqui de vários meios. Antigamente, lá na década de 80, o principal meio era o ônibus, o busão. Aqui nós temos uma boa lembrança do transporte, os primeiros clássicos da Via Dutra, né? Como assim? O clássico da Via Dutra. Muitas pessoas chegaram ou saíram do Rio de Janeiro através desse ônibus aí. Ele era chamado Cometão, chamado Flecha de Prata. Por que era chamado de Flecha de Prata? Justamente porque ele veio substituir exatamente o trem de prata. Então foi conhecido aí durante vários anos como o chamado Flecha de Prata, viação cometa, né? Então esses flechas de prata eles vieram exatamente substituir o trem de prata. Ou seja, nós tivemos aqui o trem de prata e aqui nós temos a viação cometa, chamada de Flecha de Prata. Durante muitos anos, esses ônibus rodavam aí por aí. Hoje, né, já se viraram peça de museus, até colecionadores de ônibus tem esse exemplar aí na sua garagem, ou miniatura, né? Meu sonho é ter uma miniatura dessa. Então, assim, esse tipo de modelo de ônibus, assim, durante muito tempo, trouxe muita gente de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou pessoas do Rio de Janeiro para São Paulo, ou pessoas de outros estados, porque às vezes a pessoa faz aquela
a chamada baldeação, chega numa determinada rodoviária e pega o outro ônibus para cá. Então, assim, a migração é muito grande. Então, assim, basta lembrar assim que o Comitão foi chamado Flecha de Prata durante muitos anos, tá? Flecha de Prata. Aliás, há um projeto que está para sair aí. Não, não, já era para ter saído no governo Dilma, desculpa. Já era para ter saído no governo Dilma, que era a reativação do trem de prata, mas só que seria na versão trem-bala. Olha só que legal. Ligando Rio a São Paulo. Mas só que o problema era a questão toda da tecnologia. O investimento na tecnologia do trem-bala é muito eficiente, muito, como se diz, é muito gratificante, né? Ter essa invenção do trem-bala. Imagine você fazer em menos de uma hora entre São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, seria ótimo. Então, eu não sei como que está sendo a transição, mas nós temos aqui no Rio, essa seria, quem temos ali, a estação do... Ela está meio abandonada, bem no centro perto do IML, no centro do Rio de Janeiro, Leopoldina. A estação Leopoldina ali que era antigamente onde parava os trens, né? A ideia é tentar reativar e botar esse trem, mas só que no modelo bala, estilo Japão, cara, vai ser ótimo. Imagina só o preço também. Um dos fatores que a gente começa a fechar aqui a gente entra no porquê as pessoas saem da sua região. Então, como eu disse lá no início, um dos fatores importantíssimos que as pessoas começaram a sair da sua região foi a questão trabalhista, trabalho. Então, as pessoas começaram a sair da sua região em busca de trabalho. Eu cito aqui a Vale do Rio Doce porque grande parte das pessoas que foram para, especialmente Minas Gerais, era justamente para trabalhar nas refinarias, na extração, principalmente na Vale do Rio Doce, ou seja, nas áreas de minério da Vale. Então as pessoas começaram a sair da sua região, principalmente da região norte e nordeste do Brasil, para trabalhar na região sudeste, especialmente na Vale. Uma outra empresa também que começa a aparecer com grande força na região sudeste, que atrai muita gente para cá, foi a CSN. A CSN, localizada em Volta Redonda, né, que é uma siderúrgica nacional criada no governo de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial. A CSN, exatamente, ela teve esse induto de trazer pessoas. É legal que a CSN, ela traz com ela consegue exatamente a construção de duas cidades ao mesmo tempo. A construção da cidade de Barra Mansa e a construção de Volta Redonda. Ou seja, é aquele exemplo que a cidade cresce em volta da empresa. Como assim a cidade cresce em volta da empresa? As pessoas, os trabalhadores que vieram de outras regiões, eles começam a morar ali em volta, ou seja, para não ter aquele deslocamento, ou seja, de transporte, de trânsito, eles começam a morar ali, do lado da empresa, do lado da indústria. Então, algumas empresas, elas praticamente têm um papel muito importante na criação da cidade. Então, você observa que logo após a criação da CSN, há um aumento muito grande de pessoas indo morar em Barra Mansa, Volta Redonda e uma cidade pequenininha ali do lado chamada Pinheiral. As pessoas foram por ali morar, aquela região ali exatamente por causa disso. Ou seja, um fator interessante que atraiu muitas pessoas foi a questão do minério. Hoje, assim, o foco já é outro. Tivemos uma mudança de foco na questão industrial, mas veremos aí. Bom, aqui, observando aqui nesse quadro, né, estamos aqui um bate-papo bem interessante. Amigo Severino, estamos fugindo da seca de São Paulo e vamos deixar tudo para trás e tentar a sorte na sua terra. Bom,
Hoje nós temos o papel inverso, o chamado êxodo urbano, ou seja, as pessoas estão saindo daqui e indo para lugares mais calmos, ou seja, indo para o interior. Qual a ideia disso? Ele fala que isso aí da seca aqui, a seca, quando ele fala aqui, é a falta de trabalho, exatamente. A falta de possibilidade. Aquilo que as pessoas fora do Rio de Janeiro e São Paulo viam, hoje está acontecendo bem diferente aqui dentro. Hoje está acontecendo bem diferente aqui dentro do nosso território. Então, um dos fatores que está impulsionando as pessoas a saírem daqui, dos grandes centros urbanos, é a questão do emprego. Simplesmente isso. As pessoas estão buscando outros lugares para trabalhar. As pessoas estão buscando outros métodos de vida, outra definição. Então, assim, há um grande problema. Hoje, tanto nas grandes cidades, nas pequenas cidades, temos vagas, mas temos vagas, não temos gente qualificada. O problema é isso, as pessoas quando saem exatamente da sua região, a ideia deles é, principalmente, o cara que vem para cá, ele chega aqui, ele não consegue emprego porque falta qualificação. E aí, a pessoa que sai daqui, às vezes acontece o inverso, ele tem muita qualificação para trabalhar lá, e aí se torna um funcionário caro. Então, esse é um dos grandes problemas que estão acontecendo hoje nos grandes centros, nos grandes, podemos dizer, setores da sociedade brasileira. A migração em si, ela continua, sendo ela um êxodo urbano ou um êxodo rural, ou seja, a busca por uma melhor condição de vida, qualidade de vida, acontece. A busca por um melhor trabalho, acontece. A busca pela melhor educação, como eu falei para vocês, acontece. Então, assim, hoje há um deslocamento muito grande. Certamente vocês, futuramente vocês estarão fazendo uma faculdade. Essa faculdade pode ser dentro do Rio de Janeiro, próximo a uma casa de vocês, pode. Mas pode acontecer de algum de vocês, por exemplo, tentar uma vaga no serviço militar, por exemplo, pessoa que for para a ESA, vai ser obrigado a sair do grande centro do Rio de Janeiro e ir para Minas Gerais. Sim. Ou mesmo você que for fazer daqui futuro Marinha, você pode ir para Fortaleza, uma outra região. Então, isso é um fator importantíssimo. Por quê? Isso que move exatamente a migração, a movimentação. Tá ok? Bom, galera, nosso exercício vai ser um pouquinho diferente, perfeito? Aqui eu vou deixar para vocês exatamente o seguinte. O exercício da página 374 até a página 380. Vamos aumentar aqui para não ter problemas. Página 374 até a página 380. O que vocês vão fazer? Da página 380 até... Vocês vão fazer no livro de vocês, galera. Presta bem atenção. Vocês vão fazer no livro de vocês e depois vocês vão enviar, vão tirar foto do exercício e enviar para o meu e-mail, tá ok? Vai estar valendo uma pontuaçãozinha, Fábio? Vai, claro. Então você envia lá para o meu e-mail, que é o quê? fabion873@gmail.com, ou você pode colocar simplesmente aonde? Na plataforma. Perfeito? Então, galera, esse exercício aí é para você fazer da página 374 a 380, questão de 1 a 10. Vocês vão responder no livro de vocês, tirar foto e me enviar com o nome e a turma de vocês, claro, né? Porque eu não sou adivinho, perfeitamente. Vocês vão deixar a identificação de vocês. Tá ok? Então tá aí, ó, meu e-mail, fabion873@gmail.com. fabion873@gmail.com. Ou seja, você vai mandar o exercício para mim do seu livro. Você tira
foto do seu livro com registrando o exercício, ok? Galera, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu?